Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Os assuntos de agora são: Arrascaeta não treinou com o grupo e poderá ser desfalque no jogo de amanhã. Falaremos também sobre os prováveis desfalques do Flamengo com a data FIFA. Tem 6 jogadores que poderão desfalcar o Flamengo na data FIFA. Falaremos também sobre o Matheus França, que com a saída do Lázaro deverá ter mais oportunidades. Também sobre o Rodinei, o empresário dele, falando que o Flamengo não o valorizou quando poderia. Eu vou comentar sobre esse empresário, Esse empresário é o mesmo empresário do Rafinha. Também falaremos sobre os amistosos da seleção brasileira, a CBF divulgando dias e horários. O presidente do Corinthians querendo o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas peraí, meu amigo. Nem o Flamengo e nem o Corinthians ainda passaram para a final. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui. Você que está chegando agora pela primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que tem a melhor cotação do mercado. Tá? O link está aqui no comentário fixado deste vídeo, beleza? Então clica lá e faça a sua aposta. Amanhã tem Mengão e Ceará. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o Vitor Hugo, grande joia do Flamengo. O estudo aponta Vitor Hugo do Flamengo como maior promessa brasileira até 18 anos. Um estudo elaborado pelo CIES Football Observatory apontou 5 promessas do Brasil entre jogadores que sequer completaram 18 anos, tá? Então, ganhando cada vez mais espaço no cenário brasileiro, inclusive com protagonismo como a Conmebol Libertadores, jovens brasileiros ganharam holofote fora do país. Um estudo elaborado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte apontou 5 promessas do Brasil entre jogadores que sequer completaram 18 anos. A chamada Geração 2004 mundial é liderado por prodígio Gavi do Barcelona, apontado pelo estúdio como a maior promessa entre os jogadores dessa idade. O pódio ainda conta com Gabriel Slonina, goleiro norte-americano que pertence ao Chicago Fire dos Estados Unidos, mas que acertou seu empréstimo ao Chelsea. E também o arqueiro Danil Kudyakov, do Lokomotiv da Rússia. O brasileiro mais bem ranqueado é o meia Vitor Hugo, que vem ganhando espaço no elenco do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior, ocupa a 4ª colocação no relatório que foi divulgado pelo CIES Football Observatory. Tá? Sensacional, A joia rubro-negra seguiu de perto por outra sensação do futebol brasileiro, que é o Ângelo dos Santos. Tá? Badalado na geração sub-20 do Palmeiras, cortejado há meses pelo Ajax, Giovani é o 9º no levantamento elaborado pelo órgão da Suíça, uma das sensações do Atlético Paranaense, inclusive nas semifinais da Conmebol. Vitor Roque é o 11º e o Brasil ainda conta nesta lista com o atacante Matheus Nascimento do Botafogo. Cara, esse menino aí, o Flamengo tem que valorizar e valorizar bastante na hora de vendê-lo, tá? Vamos falar aqui também agora sobre a questão da data FIFA, que poderá prejudicar bastante o Flamengo. O CBF divulga data e horário de amistosos da seleção brasileira. O Flamengo pode ser desfalcado, Já teve a convocação lá do Arrascaeta e do Varela, O Varela, que nem estreou ainda com o manto sagrado, já foi convocado. A Confederação Brasileira de Futebol, inclusive, divulgou na sexta-feira as datas e o horário dos jogos, tá? Do Canarinho de setembro. 23/9, Brasil e Gana, às 20h30, e dia 27, Brasil e Tunísia, às 15h30. Ou seja, vai vir uma parada do dia 18 até o dia 28, se eu não estou enganado, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só perderá jogador para o jogo contra o Fortaleza, jogo difícil lá em Fortaleza, E o Flamengo poderá ficar desfalcado aí de 6 jogadores, De 6 jogadores. E esses jogadores são, passar aqui para vocês agora a lista, Arrascaeta, Varela, tá? Arrascaeta, Varela pela seleção uruguaia, Pulgar e Vidal pela seleção chilena, Everton, Ribeiro e Pedro, tá? Pela seleção brasileira. Olha quantos desfalques
o Flamengo poderá ter nesta data FIFA. Lembrando a vocês, falamos agora dos jogos da seleção brasileira, do jogo do Chile, Chile-Marrocos no dia 23 e Chile-Catar dia 27, tá? Uruguai e Irã dia 23 e dia 29 Uruguai e Canadá. Então, meus amigos, poderemos perder, né, 4 jogadores para o meio, né, 4 jogadores para o meio, um lateral direito e um centroavante, né, cara? Então, o Pedro com certeza irá, assim como a Arrascaeta e o Varela. Aí tem que ver a questão do Vidal, né? Do Vidal, o Everton Ribeiro, se ainda terá alguma oportunidade, né? E também o Pulgar. O Pulgar acredito que vá. O Vidal não sei se terminou o ciclo dele. Então, tá nessa aí, meus queridos amigos, tá? Falando sobre o Arrascaeta, né? E o jogo de amanhã, o Arrascaeta não treinou com o grupo, tá? Continua sentindo dores no pé e poderá desfalcar o time amanhã contra o Ceará. Na boa, se eu sou o Flamengo, eu não o colocaria amanhã de jeito nenhum. Pode até levar se ele estiver apto a jogar, mas por mim nem levaria para o banco de reserva. A Deco precisa. Pessoal, o Arrascaeta já vem, é o jogador para mim que vem sentindo mais a questão física, né? Já reclamou de câimbras na panturrilha também, além dessa dor no pé. Entendeu? Leva o jogador para o banco de reservas contra o Vélez e se não houver necessidade, nem coloca o Arrascaeta. A gente tem que ter o Arrascaeta inteiro, né, passando pelo Vélez e pelo São Paulo para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Então, isso. Com essa questão do Arrascaeta, enfim, saída do Lázaro, o Matheus França deverá ganhar mais oportunidades com a saída do menino que foi para o Almeria, né, o Lázaro, tá? Então, o Dorival aí já se preparando para dar mais oportunidades, né, para o jogador Matheus França, né? Então, muito importante, né, o Flamengo ter esses meninos aí, né, que são grandes promessas. Matheus França, também por mim, daria também mais oportunidades ao Mateusão, né? Mas vamos aguardar o Flamengo que enfrenta o Corinthians amanhã, 3 horas da tarde, por uma vaga final do Brasileiro Sub-20, tá? Falando sobre o jogo de amanhã também, cara, uma coisa chata, né? O Flamengo, sobre essa questão de ingressos, né, cara? O Flamengo tem que tomar um posicionamento sobre a questão do cambismo, né? E o Flamengo não solicitou acesso ao Maracanã com o QR Code, que deveria ser a melhor situação. Eu falei para vocês aí numa live que eu fiz, que comprei para Flamengo e Atlético Mineiro, jogo em Cuiabá, e depois eu fui aprovado para trabalhar no jogo e não pude utilizar meu ingresso porque estava com QR Code e estava no celular. Como é que eu daria o meu ingresso, meu celular para algum companheiro? Não tem como, não tem jeito. Então isso evita, né, o cambismo, né? Então, ficando preso ali o QR Code no seu celular, quero ver como é que esses caras vão fazer para vender, né? E o Flamengo não solicitou. Então, o Fluminense já pedindo, né? Vou ler aqui a matéria, né? A implementação por parte do Fluminense junto ao grupo de trabalho ainda está em teste, fase de avaliação e vai avançar aos pouquinhos até chegar no 100%. Não houve nenhuma solicitação por parte do Flamengo. Acredito que não se concretize ainda. Quando o Flamengo solicitar, também serão feitos testes, alguns jogos de avaliação dessa nova modalidade para corrigir os erros que possam surgir até atingirmos um público considerável, né? Então, é importante que isso aconteça, né? O tenente-coronel que deu que falou sobre essa questão, tá? E o Rubro Negro ainda não iniciou conversas com a Polícia Militar. Pô, lamentável, cara. Lamentável mesmo para coibir essa questão aí do cambismo, tá? E falar aí sobre o Rodinei, né? Sobre o Rodinei, o empresário dele confirmando o interesse do River Plate, né? E além disso, falou que ele não continuará no Flamengo, que o Flamengo na hora que deveria valorizá-lo não valorizou, que o Rodinei é o melhor lateral direito do Brasil, né? E ele fala assim, o empresário: estamos trabalhando esta possibilidade de ir para o River Plate. Algum mês falamos que o River Plate dá disponibilidade de jogadores, demonstraram interesse, não há nada certo. O Rodinei é o melhor lateral direito do Brasil, é um cara forte física e mentalmente, está muito focado. Poucos jogadores aguentariam o que ele aguentou no Flamengo, os próprios jogadores falam isso para ele, mas ele sempre manteve o foco e jogou o melhor.
e agora estão reconhecendo, revelou Ricardo Scheid, empresário do jogador. O Ricardo Scheid, que é o empresário do Rafinha, tá? E esse mesmo ex-jogador do Grêmio foi o que não queria que o Rafinha continuasse no Flamengo. E vocês viram para onde foi a carreira do Rafinha, né? Não preciso falar nada, né? O Lincoln, que era um outro representante, queria que ele continuasse no Flamengo, e o Ricardo Scheid não. Então, enfim, boa sorte ao Rodinei, né? Então, ele falando aqui também, depois da nossa decisão sair, houve mais procura, muita procura no Brasil, mas não abrimos negociação com ninguém, nem com o River Plate. Houve um contato. Depois das disputas dessas finais, vamos conversar, tá? Enfim, então, um abraço, Rodinei. Obrigado, tranquilo, mas está decidido. Rodinei não ficará no Flamengo. E para terminar, né, o presidente do Corinthians dizendo que vai torcer para uma final contra o Flamengo. A dirigente revelou que gostaria de enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Então, ele fala assim, né? Deixa eu ver aqui. Sobre a questão, né, do Flamengo, revelou que gostaria de enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Para isso, o Timão e o Rubro Negro precisam passar para o Fluminense e São Paulo, lógico. Vai lembrar que o Corinthians empatou em 2-2, né? Se houver empate, vai para a disputa de pênalti. Se houver uma vitória de qualquer um dos dois lados, o time que ganhar vai para a final, né? Então ele fala assim: primeiro temos que passar para a final, e Flamengo também. Mas o Corinthians estando na final, se for contra o Flamengo, eu gosto muito de jogo grande. O Corinthians tem todas as condições de brigar. O Flamengo há 2 meses também não fazia um bom futebol. O Corinthians vem melhorando também. Então, se classificarmos, seria um jogo maravilhoso, na opinião do presidente do Corinthians. Beleza, nação? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Lembrar aqui a vocês o seguinte: eu fiz ontem, comecei a fazer um trabalho bacana aí de um vídeo, né, em forma de react. Comparem aí, né, sobre a situação do Pedro e do Gabriel Jesus no Arsenal. Dê uma olhada lá, é um vídeo muito bacana, muito legal. Tá bom? Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Daqui a pouco a gente estará de volta aí com novas informações. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, abraço a todos.